Olá, você, telespectador da TV Mar Canal 25. Estamos de volta na programação da TV Mar com mais um programa Segurança em Foco. Agradecendo antecipadamente toda a audiência, pessoal que está nos acompanhando em qualquer ponto do planeta pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, nas nossas redes sociais. Está no ar mais um programa e que você já sabe, vamos debater de uma maneira profunda, com uma maneira equilibrada e isenta das coisas que estão acontecendo em Alagoas, no Brasil e no mundo. Entre os temas do programa de hoje, nós vamos daqui a pouco colocar em evidência. O primeiro tema é uma enquete que está sendo realizada pelo portal gazetaweb.com e que discute, mais uma vez, a possibilidade, o que é que o internauta acha da legalização da maconha. Inclusive, essa situação, vamos ter a participação aqui para poder opinar a respeito desse assunto do Flávio Saraiva, que é especialista em segurança, delegado, também aposentado, e que vai trazer seu olhar profundo a respeito da segurança daqui a pouco. A mesma coisa se estende ao Geraldo Magela, que é historiador e tem uma visão social muito bem aprofundada dos fatos, e o Leonardo Moraes, que é advogado criminalista, presidente da Abracrim Alagoas, para poder colocar em evidência também a sua opinião a respeito desse assunto. Nós vamos daqui a pouco também colocar em destaque, nesta edição do Segurança em Foco, um golpe do empréstimo. Polícia investiga suposta quadrilha com atuação em Alagoas. Quais são os critérios adotados? O que é que os bandidos muitas vezes estudam para poder pegar nessa vulnerabilidade das pessoas? Isso, claro, o Flávio Saraiva vai dar as dicas aqui também durante essa sua participação e vamos falar um pouco também a respeito desse assunto com os nossos integrantes, esses que compõem a mesa aqui do Segurança em Foco desta sexta-feira, que já está no ar. Olha, o assunto é polêmico. Para alguns, a esperança de redução da criminalidade no país está associada à legalização da maconha. O Brasil está preparado para a liberação? Essa é a pergunta. O Brasil está preparado hoje? Você é a favor da legalização? Esse é o tema da nova enquete que o portal gazetaweb.com está colocando esse assunto polêmico e que tem de um lado o tráfico e os crimes que são consequência dele e do outro a venda normatizada e a esperança da redução da criminalidade. Tenho mais uma vez o prazer de receber os nossos integrantes, titulares aqui do Segurança em Foco, Flávio Saraiva, Geraldo Magela e Leonardo Moraes, para poder discutir de uma maneira como essa. Já posso antecipar para os senhores o seguinte, que a enquete, ela não tem aqui a data que foi iniciada, mas está praticamente considerado um empate técnico na internet. 50,3% a favor contra 49,70% contra. Ou seja, há um empate técnico nessa situação. Qual a opinião de vocês a respeito desse assunto? Sejam bem-vindos mais uma vez. Professor Leonardo. Vamos aqui, ó, zerinho. Vamos lá. Bom dia, Leonardo. A todos os amigos, bom dia a todos, telespectadores. É um tema polêmico, realmente a pesquisa é algo surpreendente, o que revela algo diferente. O discurso, muitas vezes o discurso populista, ele pode levar a um discurso um pouco mais reflexivo. Legalizar a droga não significa uma garantia de que vamos conseguir reduzir o número desses crimes a níveis suportáveis. Sim. Não é uma garantia. Manter o modelo como está também não é cabível, porque são gastos vultosas quantias, milhões, bilhões de reais, e o número de crimes é sempre ascendente. Certo. Então, nem cabe pensar simplesmente que a legalização pode ser o melhor modelo ou ideal, nem tampouco se pode manter o estágio em que se encontra hoje, porque a polícia nunca trabalhou tanto, nunca existiram tantos processos criminais, nunca o Ministério Público acusou tantas pessoas por tráfico de drogas e se percebe que a curva do crime é sempre ascendente. Quanto mais se combate, mais o número de crimes aumenta. Então, tem alguma coisa errada. O debate sobre legalização ele é importante sob esse sentido. Sim. Porque ele traz uma nova reflexão acerca do mundo das drogas, sabendo que, para o usuário, especificamente ao usuário, não se combate as drogas nem o seu uso através do direito penal. Quem usa drogas, ele faz isso na sua esfera privada, de modo que o Estado se intromete em situações que diz respeito à sua vida privada e uma questão que envolve uma saúde individual. Quem consome drogas causa mal a si mesmo. Da mesma forma que causa mal quem consome cigarro e quem consome bebida alcoólica, que também causam acidentes, crimes, enche os hospitais, traz às pessoas várias doenças, da mesma forma que a droga.
Então, quem usa a droga, ele causa um mal a si mesmo. E a saúde individual não é problema do direito penal. Então, essa seria uma primeira premissa importante. Uma outra, Vidalan, e já falando sobre não legalização da maconha, mas descriminalização do porte para consumo pessoal, que é você não transformar mais em crime quem usa drogas, né? Isso no jurídico recebe esse termo, como é que é o termo? O nome do crime é porte de drogas para consumo pessoal. Certo. Né? E o termo normal seria descriminalizar o porte para consumo pessoal, ou seja, deixar de ser crime quem usa drogas. Muito bem. Né? Juridicamente, isso é um desastre. O pressuposto para que um fato seja incriminado é que você pratica um comportamento que cause mal à terceira pessoa, mas não causa um mal reflexo. Entendi. Porque todo crime causa um mal à terceira pessoa, é disso. Mas um mal é direto. Nesse caso, para quem usa drogas, ele causa um mal a si mesmo. Sim. Ele não causa um mal à terceira pessoa. Não, mas se você compra droga, você financia o tráfico. Esse argumento é reflexo. Tem que ser danos diretos que diz respeito ao próprio direito penal. Então, juridicamente, né, e daqui a pouco, quando os colegas falarem, eu vou trazer mais alguns outros argumentos, o que mostra a pesquisa é que há uma reflexão um pouco maior da própria população em saber que o modelo agora não funciona. E um modelo para legalizar a maconha também poderá não funcionar. Mas acho que é uma experiência válida, pelo menos para uma das drogas, que seria a maconha, pelo menos como uma forma de tentar mudar esse cenário. E eu ouvi também muitos pesquisadores de universidades federais do Brasil inteiro, inclusive do mundo inteiro, que têm trabalhos publicados com pesquisas de campo e com dados concretos que poderiam trazer um viés novo acerca dessa matéria. Magela, todas as vezes, Flávio, todas as vezes que se levanta esse tema no país, existe isso da margem para debate, né? Inclusive políticos, deputados já levantaram este tema, uma possível legalização da maconha para diminuir os índices de violência, o trabalho da polícia poderia ser bem mais eficaz. Gostaria que vocês trouxessem a visão de vocês a respeito, inicialmente, dessa enquete, que é uma enquete que eu acho que gera essa polêmica também, e muito bem apropriada do portal Gazeta Web, e que coloca praticamente um empate técnico na opinião dos internautas. Eu tenho uma opinião semelhante à do Leonardo, que todo esse tema das drogas, de um modo geral, eles são temas que envolvem uma questão muito sensível, que é as famílias que têm dependentes, religiões, e sobretudo as igrejas, né? Porque tem em determinadas faixas dessas igrejas, sobretudo essas mais novas, as neopentecostais, há um comércio fantástico que gira em torno do combate exasperado às drogas, feito por determinados segmentos de igrejas, né? Aí você tem do outro lado também a área de policiais que tem um combate intensivo nessa questão, mas há um fato que ninguém pode, quer dizer, ninguém não, tentar esconder querer esconder a realidade. A redução de danos, no caso da maconha, mas se nós ampliarmos para as drogas, por exemplo, as drogas legalizadas, o álcool é uma droga, mas as pessoas não admitem que consomem drogas, né? O cigarro é legalizado e hoje já 40% do cigarro consumido no estado de São Paulo já é fruto da ilegalidade, porque é contrabando do Paraguai com uma série de produtos químicos que causam muito mais danos à saúde do que os cigarros legalizados, produzidos em fábricas com controles de qualidade, produtos relativamente mais baratos também? Esses do Paraguai, chinês, Paraguai, isso muito mais barato, que vem aí para arrebentar. Então você tem a quantidade de câncer com origem no consumo do cigarro, de modo geral, da bebida, a quantidade de mortes no trânsito e de deficientes, de sequelas de toda a natureza, e o custo, porque a gente fala do custo da cadeia para o preso que está lá porque consumiu, porque traficou, ou porque é parte do mercado das drogas ilegais, mas o custo para a sociedade que não é revelado, por exemplo, se for no pronto-socorro e pegar o custo dos acidentes de automóveis em função da embriaguez, é altíssimo que a sociedade de Alagoana paga.
Todo cidadão paga os acidentes de moto, de toda a natureza, do trânsito, de um modo geral, e, sobretudo, o uso do consumo das pessoas sob o efeito de álcool, né? E todos os outros danos que causam a saúde do consumidor e de pessoas que são vítimas do consumo de droga. Então, do álcool. Toda essa... Mas só que o álcool gera impostos, e são os mais altos impostos, e cigarro também. Sim. Maconha não gera imposto. Ela funciona no mercado paralelo, ilegal, fortíssimo, que aí impacta na segurança pública, impacta na justiça, impacta nas relações sociais, no domínio de determinadas áreas do território brasileiro. Então, toda essa discussão ela tem que ser levantada, não é só se a droga é benéfica ou maléfica. Porque o álcool, todo mundo sabe que o álcool faz mal. Mas todo mundo ouve isso. Álcool e cigarro faz mal. Maconha. Alguma coisa aparece na televisão. Maconha faz mal. Se legalizar, aí se faz uma marcha da maconha na Paulista, leva um monte de gente, noticiário, vamos legalizar a maconha. Aqui mesmo nós já tivemos uma marcha da maconha também. Mas o que é que tem? A marcha da maconha é uma expressão de quê? Como se a maconha fizesse bem. Aí vamos legalizar a maconha, faz bem. Mas Flávio, o problema da redução de danos... quando, por exemplo, até já debatemos aqui, o prefeito de Santos, Davi Capistrano, que era um médico sanitarista, quando ele foi o primeiro local no Brasil, a primeira cidade no Brasil, que legalizou a questão da distribuição das seringas para os consumidores de drogas injetáveis. Por quê? Porque era muito mais saudável você consumir drogas injetáveis sem a contaminação do HIV do que você reutilizar seringas que você, além do consumo de droga, você ia contrair a AIDS. E outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, a redução de danos é parte integrante dessa política. Como o Brasil não tem política nenhuma nessa área, então você deposita tudo isso no Código Penal. Não adianta nada. E não está resolvendo. E a maconha, entre as drogas, é a que menos problema causa. O crack é a maior incidência hoje, por exemplo, de homicídios. Mas quando se coloca que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas? O álcool também é. Não tem a mesma relação. Do álcool ser a porta de entrada para a maconha. Agora, a maconha ser porta de entrada para todas as outras drogas, isso não é verdade. O Uruguai, por exemplo... Primeiro porque você, ao fumar maconha, você está sabendo que você está cometendo uma ilegalidade. Não? Então, você, por vontade própria, vou cometer um crime por conta disso. E está fazendo isso. E para consumir outras drogas, isso é um fato. Todos os pesquisadores aí indicam, os estudos indicam isso. A maconha é a porta de entrada das outras drogas. O álcool também é uma droga, que também pode ser porta de entrada para maconha e outras, mas não tem uma relação tão direta quanto a maconha quanto as outras drogas. Mas já que o álcool está legalizado, socialmente é aceitável. Por exemplo, na minha casa, o meu pai vai lá na padaria, vai lá no bar e compra uma cerveja. Eu não posso dizer para minha filha, vai ali na mercearia e compra lá, ou vai lá na farmácia e compra lá um cigarro de maconha. Inclusive, o dono da mercearia acabou de cometer um crime, né? Quando traficou. Normalmente, não, mas do ponto de vista legal, eu não tenho essa possibilidade. Né? Eu não tenho essa possibilidade. Então, eu coloco tudo isso na ilegalidade. Não fica nada, todo mundo. E com a droga que ela não causa, por exemplo, os danos que tanto se fala. Ela causa danos, como todas as drogas. Agora, não é a principal, não é o caminho central hoje do aumento da violência, não tem sido a maconha. Hoje se tem um destaque para... É muito visível, são visíveis os prejuízos do álcool, né? Do usuário de álcool, porque quando pego, ele vai responder, né? Vai para uma delegacia, tem todo o processo judicial. E hoje a lei seca também já deu essa questão de multas. E já tem pesquisas também que revelam que motoristas sobre efeito de maconha provoca muito acidente também. Agora, quem vai fazer exame toxicológico no motorista que chegou chapado? Né?
Ele não bebeu, mas está chapado. Tem exame de sangue, né? Eu acho assim, eu tô falando, que essa questão da... Isso essa tem questão estudo. com certeza. Essa questão de um aspecto um pouco mais reflexivo, seria ideal que no mundo não houvesse drogas. Seria ótimo que isso não acontecesse. É por isso que é tão Mas em polêmico, toda a né? civilização, na história da um humanidade, empate. sempre houve uso de droga, não só o uso medicinal, como também o uso recreativo. O que é recreativo? O cara sabe porque gosta. O cara gosta de ficar lá, meio aéreo, o cara gosta disso. Não há política... Tá barato, né? Não há política criminal no mundo capaz de evitar com que o usuário use drogas. A única coisa seria uma política pública forte para explicar às pessoas o que a droga pode causar na sua vida. Do ponto de vista da redução da psique, da redução da capacidade psicomotora, de atenção. Né, do dano que deve ter atenção, o que ele pode causar na sua família como dano, o que eventualmente o usuário, e a grande minoria é dependente químico, mas se você se tornar dependente químico, o prejuízo que você vai dar a si mesmo, também à sua família, do ponto de vista emocional, psicológico, né, financeiro, isso deve ser levado em consideração. A única forma de se alcançar isso é você tirar o mundo do direito penal, o mundo do crime para o usuário. Não há outra forma. A legalização, que é você legalizar o tráfico, ou seja, o tráfico de maconha não ser mais crime, aí é um ponto mais polêmico. Sim. E aí nós concordamos e divergimos, eu acho que em algum momento. Claro, porque a gente não tem a garantia de que se você legalizar a maconha e o traficar maconha não for mais crimes, Nessa ou o questão- Estado passar por isso, vai conseguir reduzir Nessa efetivamente. questão, Leonardo, não há você- segurança para isso. Nessa questão que você está colocando das campanhas, eu até entendo que existe uma necessidade muito grande para as pessoas que vivem em estado de extrema vulnerabilidade. Mas como explicar, já que existe essa questão de consumo por médicos, universitários, você entra num ambiente acadêmico, o que você mais vê é o pessoal dando a tapinha na maconha. Então, assim, são pessoas esclarecidas, que sabem os riscos. Será mas que o Bill continuam Clinton consumindo. era um esclarecido? Será que o Obama era esclarecido? Dizem que grandes artistas Será que o também. Fernando Henrique era esclarecido? Grandes artistas, Sim, né? com certeza, os grandes artistas. Então, são assim, campanhas, eu acredito que funcionam. Estou falando aqui da questão da importância das campanhas em que as pessoas precisam entender que existem riscos na maconha e tudo. Mas os grandes pensadores, e esses nomes citados pelo próprio Magela aí, grandes artistas que hoje... Esses caras, eles utilizam isso em seu ambiente particular, em seu ambiente de trabalho, e levam uma vida normal como qualquer outra pessoa. Inclusive, esses Levam são uma os vida normal primeiros- como qualquer outra pessoa. Esses são os primeiros a fazerem parte de grandes campanhas para dizer que a droga pode matar, né? E ele acabou, ele sabe que ele, para a lei, ele hoje é um criminoso. E pior, ele é um criminoso quanto mais. Sim. Ele é um criminoso consciente, sabe que aquilo é crime, mas de repente para ele intimamente usar a droga no seu ambiente privado, na sua sala, está lá, ele quer usar. Para ele não é Legalizando crime. a maconha, na sua opinião, Leonardo, vou passar também a mesma pergunta para o Magela e para o Flávio. Legalizando a maconha, você acha que vai ser uma diminuição, vai transformar uma diminuição na violência ou uma diminuição no trabalho da polícia? Olha, Ou as duas coisas? A redução do trabalho da polícia vai ter e muito. A gente tem que pensar que, da mesma forma que a maconha, né, esse é um ditado que se diz, seria a porta de entrada para outras drogas, a maconha também, o tráfico ele também seria a porta de entrada para outros crimes que poderiam Sim. ser mais graves. Na minha opinião, para a lei, o tráfico ele é mais grave do que o roubo. Né? No meu aspecto, Sim, o roubo na lei, é muito na lei. mais grave do que o tráfico, porque o roubo ele é uma violência, uma grave ameaça para a subtração de um bem. O tráfico ele é um crime de perigo abstrato. É traficante, por exemplo, quem vai traficar 30 gramas de maconha, por exemplo. Então, há uma redução muito grande do trabalho da polícia, por quê? Primeiro, se ela se livrar do tráfico de drogas em relação à maconha especificamente, ela vai ter uma redução muito grande do combate a esse crime e vai poder se dedicar a outros fatos. Esvazia os Como presídios Fala do também? varejo, né? Isso. Esvazia os presídios também? você acha? Vai reduzir muito. Isso é uma e mera muito. ilusão. Reduz. Banditismo. Hoje no presídio, são quase 40% dos presos são só ligados ao tráfico de drogas. Hoje no país... E a maior parte é a maconha. Então vai reduzir e reduz muito. O bandido, por exemplo, eu estava falando, o cigarro é comercializado legalmente no Brasil. Sim. Né? O comercializado legal deve ser em torno de 50% e 50% contrabando ou mais. Então, legalizar a maconha não significa redução de violência, de banditismo, de gente na cadeia. Você veja agora, o Bom Dia Brasil passou hoje de manhã, o traficante ele já não está mais só pensando em droga. Ele está levando carga, não sei se vocês viram as imagens de um caminhão dos Correios e sendo saqueado, fazendo distribuição na comunidade. De carga é Então, outro crime, né?
é outro crime. E a lei já sim. protege, a lei penal. Aí você, foi recuperado, foi ontem, foi hoje, uma carga de cigarro que foi levada num tremião. Eram três carretas do furto, do roubo de uma quadrilha. Quer dizer, cigarro roubado na fonte, cigarro contrabandeado, enfim. A gente hoje no Brasil não tem não tem uma definição de como combater o banditismo, como parar essa onda, essa onda do banditismo. Esse pessoal das comunidades, né, que se fala, vê que o banditismo é uma carreira a ser seguida. Então, não se tem, Magela. É por isso que a pesquisa é difícil. Você dizer, não, eu sou a favor, eu sou contra a legalização da maconha, é um tema tão difícil para você definir. Eu sou com certeza. Eu sou a favor. Mas veja só, na hora que você hierarquiza o crime, por exemplo, o consumo de maconha, por exemplo, eu tenho aqui, meu amigo do bairro, ele fuma maconha todos os dias, etc. Não já resolveu isso? O uso é criminalizado, mas eu vou adquirir isso onde? Você leva mas eu vou, do juiz, sim, né? mas eu vou adquirir onde? Eu vou adquirir esse cigarro de maconha onde? Na mão de alguém que vai passar. Sim. Então, na hora que eu fecho essa cadeia, o Uruguai, por exemplo, na questão da maconha, o Uruguai está resolvendo, como exemplo, mas o Uruguai só tem 3 milhões de habitantes. Bom, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, ele não pode pensar como o Brasil, ele pensa como o Uruguai. Lá está sendo liberado o consumo para uso. Não, já está legalizado, inclusive com a comercialização nas farmácias autorizadas. E a produção estatal. E a produção estatal. E quem controla essa produção é o Exército Uruguai. Então você tem fazendas e tal, você tem o controle na produção, no plantio, na produção, na distribuição e no consumo. Entendi. Então você fechou. O preço da maconha, ele foi lá para baixo. Então, do ponto de vista do tráfico, você começa a botar no item maconha, não estou falando de cocaína, não estou falando do crack, não estou falando do êxtase, das outras drogas, estou falando da maconha, que é a comum que você podia plantar em casa, etc. Então você começa a cair no mercado, nós estamos tratando de mercado. Nós estamos tratando de divindade, nós estamos tratando de questão religiosa, estamos tratando de uma economia marginal que ela influencia, ela determina muitas ações, inclusive do Estado, e corrompe agentes do Estado, e aí sim você tem a incidência da violência. Na hora que eu pego milhares de brasileiros e toco dentro da cadeia, porque o cara estava lá com 50 gramas de maconha, com 30 gramas de maconha, etc. Tem 5 gramas de maconha. Então, eu já botei o cara num ambiente onde ele vai ser refém de organizações criminosas, que é diferente do varejo da maconha. Hoje então, ninguém vai mais como a imaginar. maconha é a droga mais conhecida e mais popular, e desde que Cabral chegou aqui, os índios já consumiam maconha, então não é uma invenção nem do PCC, nem do Terceiro Comando, Todas as comunidades no mundo consomem maconha. Quais são os países que têm a condição liberada? A Holanda tem? Holanda tem, Portugal. Agora, em outros países. Os Estados Unidos, vários estados, dos 54 estados A Bolívia dos Estados também? Unidos. Na Bolívia eu acho que não. Dos 54 estados americanos, alguns estados americanos, mais de uma dezena, já tem a legalização da maconha. Você vê, né? Onde o Estado entra, aí tem problema de gestão. Os consumidores de maconha no Uruguai já estão reclamando do baixo teor de THC. Aí, outra porta... Aí vai para a saúde. Aí tem que ir para a saúde. Aí o traficante, não, a minha maconha é melhor. Aí, vamos ver onde esse modelo vai chegar. Agora, como experiência, o problema é o seguinte, você tem que ter experiência. Vamos falar. A Suíça tem determinadas áreas lá de Genebra e outras cidades que eram como se fosse o fumódromo, as pessoas iam para lá se encontrar, consumir a droga, tinha disponíveis seringas, etc. Aquele modelo, há quem diga que não deu certo. Há estudos que... Sim. Bom, mas o fato é que se você não tiver experiência, esse problema ele vai persistir, porque as drogas existem desde que o homem começou a existir. Na Suíça, que você tem uma renda per capita, um desenvolvimento cultural muito diferente daqui. Um Brasil que tem vários Brasis, né? Você tem a região norte, você tem o nordeste, você tem o sul, totalmente diferentes, são regiões diferentes. Aí você fazer uma política nacional para a legalização da maconha é uma complicação. E a maconha Braz para fazer... Vamos dar uma olhada, enquanto você fala, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, José. Coloca aí a imagem nesse momento da enquete do portal GazetaWeb.com, no nosso tablet, está por aqui, já inclusive que traz o resultado de momento,
né, da enquete. Observe aí. 52,33% é a favor, 47,67% contra, 8.619 pessoas votaram até o presente momento. Tem um aspecto que o Magela falou que é muito importante, que é o aspecto econômico. Há aspectos sociais, psiquiátricos, os médicos psiquiatras devem ser ouvidos, sim. O aspecto acadêmico e também o aspecto econômico, que isso é importante. Sim. O traficante, ele trafica drogas uma vez que a droga ela é lucrativa. A droga é traficada porque ela gera dinheiro. Sim. No momento que ela for legalizada, você acredita que enfraquece? No momento em que ela é legalizada, a droga, ela começa a passar para o Estado a responsabilidade de fiscalizar os órgãos específicos que vão vender drogas. E olha, quando o Estado faz isso... Por que o contrabando de cigarro não diminui? Mas aí ele é muito menor. E outra coisa, o cigarro é justamente o oposto. O Estado, ele não quer que se consuma cigarro e colocou o preço lá em cima. Então, é vantajoso para o tráfico do tabagismo ele vender porque ele é muito mais barato. Uma caixa de cigarro, tem 20, um maço, né, etc., ele é muito mais caro do que um cigarro que é contrabandeado. Apesar de que o contrabandeado vai fazer 1000 vezes mal à sua saúde do que o tráfico. De que o cigarro comprado legalizadamente, né, nas farmácias e padarias. Em relação à droga é diferente. Se por acaso existe o aspecto econômico, isso é importante. Porque quando o traficante ele sabe que vai ter um poder econômico reduzido, que a droga não vale a pena, uma vez que o Estado vende mais barato, acompanha a produção, o transporte, o consumo, os locais de venda, gera para o Estado tributos, tributo pode ser convertido em mais informação das pessoas, campanhas, como aconteceu com o tabagismo, para a redução de fato desse consumo. Isso a gente consegue reduzir a níveis suportáveis. Além da polícia, que vai ter um orçamento, vai ter muito mais possibilidade de trabalhar com outros crimes, ao invés de só pensar no É uma visão muito otimista de que legalizar a maconha vai ter esse quadro aí. O traficante vai dizer, está legalizada a maconha, então eu vou recuar aqui. A experiência valeria a pena. Como é que vai regular isso? Mas não há minimamente nenhuma perspectiva de mudança de paradigma que não seja isso. Você acha que o traficante, com a estrutura que tem hoje, ele vai querer a legalização? Não, ou a legalização. Não, ele não quer porque é o concorrente dele. Não, e ele vai interferir, porque o que vocês estão dizendo é o seguinte, o uso não é criminalizado, mas o tráfico é. Não, o uso e o tráfico são criminalizados. Não, estou dizendo, você descriminaliza o uso e criminaliza o tráfico. Se lá usar o uso, aí eu tenho certeza. A legalização da droga, as experiências você tem que discuti-las. Ela tem que ser levada assim em consideração. A marcha da maconha não é somente dizer que uma maconha é bom, não. É o direito de reunião das pessoas para dizer o seguinte, a minha ideologia é de descriminalizar o porte para consumo pessoal. E é importante no debate, assim como acontece com as armas. Eu não quero mais usar maconha em quarto fechado, quero usar agora em ambiente aberto. Na minha área, moralmente falando, é horrível. O cara tá aí, eu sou a favor do uso, mas eu condeno o tráfico. E a produção? Quem vai produzir? Mas aí você vai ter que controlar. Aí o Estado entra nessa discussão. Essa discussão, Magela, nós vamos continuar daqui a pouco, depois do intervalo, a respeito da legalização da maconha. Estou vendo que hoje o tema vai render aqui no Segurança em Foco. Voltamos já. E de cara. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió.
Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apivida faz bem para você. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Já de volta com o Segurança em Foco pela sua TV Marcanal 25. Durante a sexta-feira, você já sabe, né? Nós estamos ao vivo aqui a partir de 9h30 da manhã até às 10h30. E também durante a semana você acompanha a reprise do programa. Vamos continuar falando do assunto legalização da maconha nesse bloco aqui, nesse último bloco aqui do Segurança em Foco. Flávio, você gostaria de falar alguma coisa durante o intervalo? Antes de chamar o intervalo, você colocava que não entende que a força do traficante ela acaba sendo absolvida se essa condição for legalizada aqui na maconha. Descriminalizando o uso, né? Descriminalizando. Quem vai produzir a maconha para os usuários, né? E, quando o Estado vai regular essa produção? Até quando? O Estado tem demonstrado aí que não consegue gerenciar quase nada. Então, e tem que combinar com os traficantes também, né? Com as grandes produções que não são daqui do país. Tem aqui no país, mas também tem muita produção fora. E combinar com esses caras lá, você não vai levar para o Brasil. Ou senão o Brasil fazer importação legal, né? O Uruguai, vamos fazer um tratado aqui, você manda a maconha produzida, ou como é o Exército lá que regula essas plantações, pronto, o Exército brasileiro agora vai plantar maconha. Isso não viés econômico e no cenário de desemprego, um plantador de maconha aqui no Brasil, caso acontecesse tráfico, essa condição aqui, não, hoje, claro, fica caracterizado isso, mas uma condição como essa, seria uma alternativa desde que ele pagasse os impostos, fizesse como se fosse uma plantação normal de arroz, de feijão, e que tivesse uma condição como essa, não seria também, poderia ser enxergado dessa forma, não, Flávio, também, ou Magela? Mas essa é uma discussão, primeira discussão da legalização. O ponto positivo de tudo isso é você discutir com todas as pessoas que têm interesse nisso. O interesse porque consome, tem interesse porque quer ver essa discussão, tem interesse porque quer combater. Então, isso aí, para mim, já é um ponto positivo. Como isso vai acontecer, é fruto da discussão, do amadurecimento dessa discussão. O Brasil não é o Uruguai. O Uruguai é do tamanho de Alagoas. Pelo menos tem a população mais homogênea. Mais homogênea, etc. São 3 milhões e poucos mil habitantes, que é basicamente o tamanho de Alagoas. A mesma população. Do ponto de vista do território, talvez seja um pouco maior. Mas essa discussão lá, ela levou quanto tempo sendo discutida? A implantação foi por etapas. Se chegou agora à etapa de fechar o ciclo. O resultado disso, você só pode ter daqui a 4, 5, 6, 8 anos. Você não tem resultado imediato. Isso não é como injeção ou vacina que você toma e o efeito é imediato. Não é isso. Porque você teve anos, décadas, séculos de consumo sem esse problema. E você teve a influência do tráfico. O tráfico, por exemplo, se nós, quem é da nossa idade, você e o Leonardo não, mas eu e Flávio temos mais ou menos a mesma idade. Nos anos 80, tinha operação da polícia aí no sertão. E pegou lá uma plantação de maconha. Aí tirava aquela foto, era publicado na Gazeta, nos outros jornais, imensa, que tocava fogo, a polícia tirava aquela foto. O tráfico era maconha. Ninguém conhecia cocaína assim, uma outra pessoa. Verdade. Crack nem existia. O crack é uma coisa bem recente, dos anos 90 para cá. Então, essa complexidade do tráfico, ela se tornou-se uma coisa complexa, porque a sociedade ficou muito mais complexa e o tráfico, ele envolve muito mais coisas do que se imagina. Se maconha não deu o resultado econômico satisfatório, por exemplo, numa determinada região do Rio de Janeiro, ou como o crack era uma coisa basicamente de São Paulo, não era do Rio de Janeiro. O tráfico não permitia, por quê? Porque era uma droga muito barata. Sim. Então, o que é que se consumia? Maconha e cocaína.
No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Mas tinha também um problema de regulação no mercado. O craqueiro, ele não tem... Sim, ele não tem a disciplina... Tudo isso. Então, veja que não é uma operação simples. O traficante vira usuário e quando... Então, veja que não é uma operação simples. Raramente você tinha o dono da boca, o grande traficante lá, o cara é um doidão. Raramente. Não, na questão de... Raramente. Então, esse mercado tem disciplina. Isso. Não é a disciplina do Estado, é a disciplina daquele mercado marginal. Aquele marginal atua. Sim. Tanto é que ele atua. Ele saiu aumentou a complexidade dele com maconha, com cocaína, com armas, com escola de samba, com time de futebol, com política, aí depois tem um outro varejo, aí tem a milícia também com droga, também com gás, com gato net. Bom, essa complexidade econômica, a maconha é um ponto dessa matriz econômica aí. Então, não é tão fácil você dizer, você vai tirar a maconha desse ambiente e o tráfico vai reduzir. Não. A maconha, você vai tirar toda essa complexidade da maconha e você vai tirar a possibilidade de tirar milhares de jovens e de pessoas, não só jovens, que estão na mão dessas pessoas, porque vão comprar lá na favela, vão se endividar. Então, você tendo essa possibilidade de consumir a droga, não que droga é bom, nem que eu defendo que droga é legal, que é bom, não, mas você tirando como redução de danos isso, você vai tirar da mão do traficante e da mão do crime organizado dentro dos presídios, essa mão de obra fácil. Você acha que vai gerar um esvaziamento também, Magela, dos presídios? Eu não sei se vai gerar o esvaziamento, mas você vai gerar uma redução. Grande, velho. Como o consumo de droga injetável reduziu o uso da camisinha e das seringas, reduziram bastante o consumo, a contaminação. A gente, observando inúmeros, o presídio é formado por quais faixas de crimes? O homicídio tem a faixa X, o roubo, tantos por cento. E o tráfico? O tráfico, quase 40%. E do traficante, a maioria esmagadora, mais de 90%, em relação ao tráfico da maconha. E que tipo de tráfico é esse? Isso. O tráfico da maconha é somente... E que não se faz necessariamente, Leonardo, necessário o preso ser o traficante. O preso pode ser apenas a pessoa que está carregando ou levando essa droga para algum local. Mas isso é uma coisa de logística em qualquer produto. Você vai pegar o dono do pão, do pão de açúcar. Sim. Você sabe quem é, mas os outros gestores do pão. É uma questão da distribuição da logística. Aí o cara, não, por que você não pega o barão de não sei de quem, o barão? É difícil. Conseguir pegar é difícil. Porque você vai pegar no centro. Vai quebrando a cadeia, né? Não significa que não procure, né? E assim, mas esse cara geralmente nunca é uma distribuição muito pulverizada, né? Você vem da Bolívia, chega aqui no Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru, vem a droga para cá. Isso já tem um traficante já de outro porte que vai para o menor porte e até chegar aqui o cara que está no dia a dia. Se o tráfico... E se a quantidade dele significa tráfico, como você sabe que a quantidade que define é o que ele está fazendo, não é porque eu estou com meio quilo de crack para consumo, é inconcebível, né? O cara está com 60, 80 trouxinhas de crack e com dinheiro já contadinho. As características são importantes. Passou na cueca, então, né? Esse pessoal que está lá e é traficante mesmo. Ele vive do banditismo. Esses caras, eles hoje são traficantes, cometem crimes. Ninguém discute isso, não. O que discute, na verdade, é a legalização do tráfico em relação à maconha, o que ela trairia de redução do número de presos, de economia para o trabalho da polícia, de modificação de foco para outros crimes que também são mais graves, inclusive, do que o tráfico de drogas. Então, há um aspecto de economia para o Estado, um aspecto econômico e um aspecto de que muitas pessoas que traficam drogas, que cometeram pequenos crimes, lembrando que o tráfico é crime de perigo abstrato, não significa ele traficar drogas, ele diretamente se envolveu com outros crimes. Ele pode ser que trafique drogas, ele causou, em tese, um perigo que decorre do seu uso. Mas não significa que você pode ter causado a alguém um perigo efetivo, um dano efetivo, porque pode ser que a pessoa use uma vez e depois não queira usar mais, ou use uma vez e não queira ser, não se torne dependente químico. Então, esse aspecto é importante.
Um outro, eu trouxe aqui uma relação de países, só para dizer, de países a gente faz muita comparação. A delação premiada no Brasil, ela é importante e tem que ser aplicada porque funciona no outro país. Tudo a gente compara em outro país. Cada vamos agora comparar também. Né, Leonardo? Também, Isso, mas a comparação ela acontece e vamos fazer a mesma coisa Sim, agora com certeza. em países mais desenvolvidos, claro, com a sua realidade, que descriminalizou o porte para consumo pessoal. Entendi. Olha, Uruguai em 2013, Argentina em 2009, Chile em 2007, Colômbia em 94 e houve uma ampliação em 2011. Equador 2013, Paraguai 88, Peru 2003, Estados Unidos 2012, vários estados, Colorado, Washington, Oregon, Alasca, dizem que também os estados como a Flórida também estaria nesse sentido, né? Mais encaminhado. Europa, Holanda, Portugal 2001, Alemanha 94, Espanha 82, Itália 75. Quer dizer, o mundo inteiro acompanha esse movimento para saber o seguinte, que quem usa droga não é criminoso. Quem usa drogas pratica um fato que viola a sua saúde individual. Não é problema do direito penal. Aí o corte, né? Descriminalizar para a legalização da maconha. Há aspectos do ponto de vista econômico de imposto de informação que devem ser levados em consideração. Quando você legaliza a maconha, descriminalizar é tornar o fato sem ser criminoso. Legalizar é destransformar esse fato em crime e atribuir a função ao Estado para regular a atividade. O Estado deve regular a produção, o cultivo, o transporte, a venda, o usuário que efetivamente consome as drogas e arrecadar imposto com isso e do imposto você poder devolver à população com informação. Investir em clínica de reabilitação, nas escolas, campanhas, porque eles perguntam à pessoa qual o efeito que a maconha pode causar na sua vida. Ninguém sabe ao certo. O que falta? Política pública. Não vai sabe conseguir. O efeito da maconha, sabe. Sabe que isso faz mal? Pergunta à população, sabe não. Agora, o tabaco você sabe. Não sabe por quê? Não faz a mesma campanha que faz com cigarro. Pronto, justamente isso. O que falta é essa campanha. Faça a campanha. Essa campanha. Porque com o tabagismo houve um combate eficaz. E a mesma forma de se combater o tabagismo o país gasta também em relação à droga. Né, milhões com campanhas antifumo. É exemplo no mundo, o Brasil, né? Em combate ao tabagismo. Aí esse país vai legalizar a maconha. Para a gente fechar aqui o programa, eu quero só que vocês coloquem bem objetivamente qual é a opinião de vocês a respeito do assunto. O Leonardo já deixou aqui claro. Contra ou a favor da legalização, Leonardo? Legalização, descriminalização do porte para consumo pessoal, concordo integralmente. A legalização da maconha, eu sei que é uma experiência inicial que deveria sim ser aplicada ao Brasil. Da maconha, não das drogas. Somente da maconha. Magela. Legalização. Legalização, né? Você é a favor, né? Você, Flávio. Olha, por conhecer várias famílias vitimadas... Tem que perguntar, claro. Vitimadas pelas drogas, de ter recepcionado mães nas delegacias, mães de filhos dependentes de drogas, dependentes químicos. Porque a gente está falando aqui de maconha, droga, maconha, crack, o que for, né? Não é só liberação da maconha. Eu sou contra. Assim nós vamos encerrando o Segurança em Foco de hoje, né? Eu também vou empatar a coisa aqui, né? Eu vou ficar com o Flávio Saraiva nessa história. Eu vou ficar aqui na sua opinião, viu, Flávio? Esse negócio é sua opinião. Vai empatar a coisa, entendeu? Vai deixar o clássico mais bonito, né? 2-2, vai ficar o clássico mais bonito. Nós vamos ficando por aqui. Deixa um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Acompanhe a reprise do programa na próxima semana, durante o fim de semana também. E eu te espero na sexta-feira, às 9h30 da manhã, com mais um programa Segurança em Foco, debatendo os temas, os mais polêmicos temas, para você, telespectador da TV Mar Canal 25, para o internauta que está conosco no portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Ótimo final de semana para você.